Escrevo essas palavras pensando no meu pai, que já se foi. Preciso deixar registrado o que vivemos naqueles tempos, porque tem coisa que a gente não esquece nem querendo. Minha família sempre morou em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde meu pai trabalhava num frigorífico e minha mãe cuidava da casa e de nós, 4 filhos. Eu era o mais novo. Tinha 2 irmãos e uma irmã. A vida lá era corrida, barulhenta, cheia de gente para todo lado. Meu pai sempre falava que queria um lugar mais sossegado, onde pudesse criar os filhos longe da correria da cidade grande. Foi então que surgiu a oportunidade de nos mudarmos para Aparecida do Taboado, uma cidade bem menor, lá para o interior do estado. Meu pai conseguiu um emprego numa cooperativa agrícola e a gente arrumou uma casa afastada, numa região que chamavam de Córrego do Cedro. Era um lugar bem diferente do que estávamos acostumados. A casa ficava meio isolada. Tinha outras moradias espalhadas por ali, mas tudo bem distante uma da outra. O terreno era grande, cercado por mata nativa. Tinha um córrego que cortava a propriedade e muito espaço para a gente correr e brincar. Meu pai ficou animado, porque podia criar galinha, porco, plantar umas coisas. Para nós, crianças, aquilo parecia uma aventura sem fim. Nos primeiros dias, ficamos encantados com tudo. A casa tinha bastante cômodo, era espaçosa e arejada. Meu irmão mais velho dormia num quarto sozinho, minha irmã noutro, e eu dividia um terceiro quarto com meu outro irmão. Meus pais ficavam no quarto maior, que dava para os fundos. A gente passava o dia explorando os arredores, conhecendo os vizinhos mais próximos, que moravam a uns 200 metros de distância. Todo mundo foi receptivo, nos ajudou a nos adaptar. Meu pai logo arrumou uns cachorros para guardar a propriedade. 3 vira-latas espertos que ficavam soltos pelo terreno. As semanas foram passando e a rotina foi se estabelecendo. Meu pai saía cedo para o trabalho e voltava no final da tarde, às vezes mais tarde. A gente tinha o costume de esperar ele na porteira, principalmente eu e meu irmão, que éramos os mais novos. Ficávamos brincando por ali até ver o carro dele aparecer na estradinha de terra, que vinha da rodovia principal. A estrada passava bem em frente à nossa propriedade. Era estreita, cercada de mato dos 2 lados. De noite, ficava bem escura, porque não tinha iluminação pública. Um dia, já fazia uns 2 meses que estávamos morando lá, meu pai teve problema com o carro. Ele mandou recado com um vizinho que ia chegar mais tarde, porque o veículo tinha quebrado no meio do caminho. Ficamos esperando. Já passava das 11 da noite, quando vimos o farol de um carro subindo a estrada. Saímos correndo, os 4 irmãos, achando que era ele. Quando chegamos perto da porteira, vimos que ele estava vindo de carona. O carro dele tinha ficado na oficina lá na cidade. A gente ficou feliz em ver ele chegar bem, mesmo com o contratempo. Começamos a caminhar de volta para casa. Era um trecho de uns 100 metros da porteira até a varanda. O caminho era de terra batida, com mato dos 2 lados, e tinha um murinho baixo, cercando a frente da casa. De repente, meu pai parou e pediu para a gente fazer silêncio. Ficou olhando para o mato, prestando atenção em alguma coisa que a gente não conseguia perceber. Paramos algumas vezes durante a caminhada, mas como éramos crianças, não demos muita bola. Quando chegamos perto da casa, minha mãe acendeu as luzes da varanda e a gente correu para dentro. Olhei para trás e vi meu pai parado, quieto, olhando para os lados. Ele ficou ali observando o movimento dos nossos cachorros e também prestando atenção
nos latidos dos cachorros dos vizinhos. Naquela noite, meu pai não deixou a gente ficar na varanda nem um pouco. Mandou todo mundo para dentro e trancou as portas. Nos dias seguintes, ele ficou mais atento, mais sério. A gente não estranhava muito, porque ele sempre foi cuidadoso, sempre preocupado com a nossa segurança. Mas dava para notar que tinha alguma coisa diferente no jeito dele, uma tensão que não existia antes. Passaram alguns dias e recebemos a visita de 2 tios com as famílias. Eram 6 primos no total, gente que a gente não via há tempos. Foi uma alegria danada. A casa ficou cheia, barulhenta, do jeito que criança gosta. No dia seguinte, levamos todo mundo para conhecer a região. Mostramos o córrego, a mata, os bichos que meu pai tinha começado a criar. Quando a noite caiu, fizemos um churrasco na varanda. Colocamos uma mesa grande, todo mundo sentado em volta, conversando, rindo, lembrando de histórias antigas. Foi quando um dos meus tios perguntou para o meu pai como era a mata por ali, se tinha bicho para caçar, se tinha cobra, essas coisas. Meu pai ficou meio sério e disse que a mata era grande, tinha partes que ninguém explorava. Falou que tinha uns bichos menores, nada demais, mas que ele tinha quase certeza que rondava por ali alguma coisa maior. Disse que achava que era um lobisomem. A gente ficou de olho arregalado. Era a primeira vez que ouvia ele falar disso. Meus tios não pareceram surpresos. Começaram a contar histórias que tinham ouvido sobre essas criaturas, casos que aconteceram em outros lugares. A conversa seguiu por horas, cada um contando um caso mais assustador que o outro. A gente ficou impressionado, com medo, mas também meio fascinado com aquelas histórias. Depois que os parentes foram embora, a vida voltou ao normal. Mas meu pai começou a fazer uma coisa estranha. Ele acordava de madrugada e saía para dar uma volta pela casa. Às vezes, ficava na varanda, olhando para o mato. Outras vezes, andava em volta da casa toda. A gente ouvia ele passando pelas janelas, devagar, como se estivesse vigiando alguma coisa. Algumas noites, parecia que tinha alguma coisa lá fora. A gente ouvia uns barulhos esquisitos, uma respiração pesada, uns movimentos no mato. Os cachorros ficavam agitados, latindo para um lado e para o outro. Meus irmãos, que dormiam nos quartos separados, às vezes vinham para o nosso quarto de madrugada, perguntando se a gente tinha ouvido alguma coisa. Ninguém conseguia dormir direito naquelas noites. A sensação era de que tinha alguém ou alguma coisa rondando a casa, observando a gente. Era uma presença que deixava todo mundo tenso, sem entender direito o que estava acontecendo. Teve uma noite que ficou marcada na minha memória. A gente tinha ido dormir cedo, estava tudo calmo. De madrugada, acordei com um movimento lá na frente da casa. Era meu pai, andando devagar, olhando pelas janelas. Ele passou pelo corredor e disse baixinho para a gente ir para o quarto dos nossos pais. Minha mãe estava acordada, foi até a janela e pediu para o meu pai entrar. Ela estava com medo que acontecesse alguma coisa com ele lá fora. Mas meu pai era teimoso, corajoso. Ele tinha umas armas guardadas, uma faca que usava todo dia e 2 revólveres que ficavam trancados num armário. Por causa da insistência da minha mãe, ele pegou um dos revólveres e deixou o outro com ela. Saiu de casa e trancou a porta por fora. Os cachorros estavam latindo muito, um latido diferente, nervoso, assustado. Eles não saíam de perto da casa, ficavam grudados na varanda. A gente ficou lá dentro com minha mãe, todos acordados, esperando meu pai voltar. Os minutos pareciam horas.
A angústia de não saber o que estava acontecendo lá fora era terrível. Do nada, sentimos alguma coisa na porta da frente. Parecia que alguém estava empurrando, fazendo a madeira ranger. Tinha um som estranho, meio rosnado, meio gemido, muito alto. Os cachorros se calaram na mesma hora e foram para os fundos da casa, de rabo entre as pernas, quase chorando de medo. A gente entrou em pânico total. Minha mãe segurava o revólver com a mão tremendo, tentando parecer forte pra gente, mas dava pra ver que ela estava apavorada também. Passaram mais uns minutos que pareceram uma eternidade. Então, ouvimos os cachorros voltando a latir. Mas era diferente. Era um latido de reconhecimento. Era meu pai chegando, acompanhado de um vizinho. Eles bateram na porta chamando a gente. Minha mãe correu para abrir. O vizinho contou que tinha perdido uns animais nos últimos dias, galinhas e um porco pequeno, tudo morto de um jeito violento. Ele achava que era essa tal criatura que andava assombrando a região. Disse que tinha ouvido os tiros e veio ver se estava tudo bem com a gente. Conversaram ali na varanda por um tempo. O vizinho foi embora e a gente tentou voltar a dormir, mas ninguém conseguiu fechar o olho direito naquela noite. No dia seguinte, o assunto foi só esse. Meu pai contou que não tinha visto a criatura de perto, mas que sentiu a presença dela na mata. Disse que tinha certeza que o bicho estava observando ele, que só não aconteceu nada pior, porque o vizinho apareceu na hora certa. Os meses foram passando. Teve umas noites que a gente ouvia barulho, mas nada tão intenso quanto aquela vez. A vida foi seguindo. A gente foi se acostumando com aquele lugar, com os sons da mata, com os bichos da região. Mas sempre ficava aquela tensão, aquela sensação de que alguma coisa podia acontecer a qualquer momento. Então chegou aquela madrugada que mudou tudo. Já era mais de meia-noite, todo mundo dormindo. Acordei com o barulho do meu pai se preparando para sair. Minha mãe não queria deixar. Eles ficaram discutindo baixinho no quarto deles. Eu fiquei na minha cama, ouvindo. De repente, escutei umas batidas na janela do quarto dos meus pais, vindo de fora. Meu pai falou alguma coisa. Minha mãe respondeu. Ele pediu para ela ir até a porta. Disse que tinha visto um lobisomem passando na frente da casa. Minha mãe disse que não podia ser, que ele devia entrar logo, ficar dentro de casa. Mas meu pai insistiu. Disse que queria que ela visse também, para saber que aquilo não era lenda nem história inventada. Ouvi os passos dela indo até a porta. Saí da cama e fui acordar meu irmão. Chamei ele para ver o que estava acontecendo. Ele disse que não queria, virou para o lado e fingiu que estava dormindo. Saí do quarto e vi meus irmãos mais velhos já no corredor. Eles me fizeram sinal para ficar quieto e foram andando devagar até a garagem. Fiquei apavorado, mas fui atrás. Cheguei perto da porta e vi meus irmãos parados, olhando para fora. Meus pais estavam do lado do portão pequeno, paralisados, olhando para alguma coisa lá na frente. Passei por trás deles e fui até onde meus irmãos estavam. Foi aí que eu vi. Era uma criatura enorme, parecia um cachorro gigante, mas era diferente de qualquer bicho que eu já tinha visto. Tinha o pelo muito preto, brilhando na luz fraca que vinha da varanda. Os braços eram compridos demais. As patas pareciam mãos humanas, mas com garras grandes. As pernas eram compridas e tortas, deformadas. O bicho estava abaixado, rasgando alguma coisa, provavelmente um dos animais do vizinho. Ele estava a uns 15 metros da casa. Foi quando apareceram vários cachorros, deviam ser uns 10, latindo e rosnando, vindo na direção da criatura.
O bicho largou o que estava comendo e começou a rosnar também, um som que arrepiava a espinha. Um dos cachorros partiu para cima e conseguiu morder a criatura. Começou uma briga violenta. O bicho dava tapas nos cachorros, jogava eles longe com uma força brutal. Dava para ouvir o impacto. Dava para ver que alguns cachorros não levantavam mais depois de levar uma pancada daquelas. Numa dessas, a criatura se levantou nas duas patas traseiras e partiu para cima dos cachorros com tudo. Deu um golpe num deles, que jogou o bicho a uns 5 metros de distância, bem perto de onde a gente estava. Minha irmã soltou um grito. A criatura virou na mesma hora e olhou na nossa direção. Ficou parada, nos encarando. Depois se colocou em posição de ataque, nas 4 patas, abrindo a boca. Dava para ver os dentes, a baba escorrendo. Meu pai sacou o revólver na hora e atirou. A criatura deu um pulo, virou na direção dele, se preparando para atacar. Meu pai disparou mais 3 vezes. Acho que acertou, mas o bicho continuou vindo. Nunca vou esquecer a expressão daquela coisa, a raiva que tinha naquele olhar. No mesmo momento, minha mãe desmaiou do lado do meu pai. Eu estava perto dos meus irmãos e quando olhei para o lado, vi que eles tinham corrido para dentro da casa. Estava sozinho ali, paralisado de tanto medo. Meu pai apontou a arma na direção da criatura, tentando arrastar minha mãe para dentro. Quando ele virou e me viu parado ali, deu um grito mandando eu entrar. Consegui me mexer. Corri. Quando cheguei na porta, olhei para trás e vi meu pai atirando de novo, mas as balas falharam. A criatura foi se aproximando. Se apoiou no murinho baixo que cercava a casa. Meu pai puxou minha mãe com força, jogou ela perto da porta, gritou para a gente puxar ela para dentro e trancar tudo. Ele virou, jogou o revólver vazio na cara da criatura e pegou a faca que carregava na cintura. Dentro de casa foi o caos total. A gente tentava reanimar minha mãe, todo mundo chorando, sem saber o que fazer. Foi quando ouvimos um estrondo lá na frente. Abrimos a porta desesperados e vimos que a criatura tinha acertado meu pai, derrubado ele no chão. Mas ele tinha conseguido enfiar a faca no braço do bicho. A criatura estava rosnando, machucada. Meu irmão mais velho viu o outro revólver que meu pai tinha deixado com minha mãe, que estava na mesa da sala. Pegou a arma, saiu atirando. Dessa vez, acertou. A criatura caiu para trás, meio atordoada. A gente puxou meu pai para dentro, arrastou ele com tudo. Mesmo ferida, a fera ainda tentou vir para cima da porta. Ficamos ali, trancados, ouvindo aqueles rosnados do lado de fora. Passaram mais uns minutos de terror puro, até que ouvimos barulho de carros parando na frente de casa. Eram os vizinhos, chamando a gente, perguntando se estava tudo bem. Eles tinham ouvido os tiros. Minha mãe tinha voltado a si. Ela e meu pai foram até a porta, contaram tudo o que tinha acontecido. Os vizinhos falaram que já fazia tempo que aquela criatura assombrava a região. Meu pai perguntou se eles desconfiavam de alguém. Disseram que achavam que podia ser um homem que morava do outro lado do córrego, mais para baixo. Sempre que a criatura aparecia, esse homem sumia. E depois, quando tudo se acalmava, ele aparecia como se nada tivesse acontecido. Mas era só desconfiança, nada concreto. Meu pai descreveu algumas características que tinha notado, e o vizinho confirmou que batia com o tal homem. Perguntou se meu pai conhecia ele. Meus pais contaram que sim, que ele tinha aparecido por lá umas vezes,
que morava perto do córrego, que era meio esquisito. Meu pai comentou que o homem era muito peludo, que tinha um cheiro forte, de cachorro molhado. Foi uma noite que ninguém esqueceu. Passaram muitos meses e nada mais aconteceu. Não teve mais nenhuma ocorrência, nenhum sinal da criatura. A vida voltou ao normal, mas sempre com aquela lembrança do que tinha acontecido, daquilo que a gente tinha visto. Quase um ano depois, apareceu na nossa casa uma equipe da polícia. Estavam procurando informações sobre o tal homem que morava perto do córrego. Não vou citar o nome dele aqui por respeito às circunstâncias. Junto com a polícia, vinham umas pessoas que se diziam parentes, que há muito tempo não tinham notícia dele. Disseram que ele estava desaparecido há alguns anos. Meu pai pegou o carro e levou todo mundo até a casa perto do córrego. Quando chegaram lá, a casa estava velha, deteriorada, quase abandonada. Um dos policiais abriu a porta e na hora sentiu um cheiro de podre no ar. Dentro, tinha ossos de animais espalhados, tudo sujo, largado, mas nenhum sinal do homem. Nunca mais soubemos dele. Pelas circunstâncias, não dá para duvidar que ele era de fato aquela criatura que nos atacou. Provavelmente desapareceu depois daquela noite, depois de levar os tiros e a facada do meu pai. Essa história ficou guardada na minha memória para sempre. Marcou minha vida e a vida da minha família de um jeito que nunca vai apagar. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás, lá pelo final de 2016, quando eu ainda morava no interior do Piauí, numa região bem afastada da capital, onde a gente via mais bicho do que gente. Era um daqueles lugares onde todo mundo se conhece. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E quando acontece alguma coisa diferente, a notícia se espalha, que nem fogo em capim seco. O que vou relatar agora é algo que mexeu comigo de um jeito que até hoje eu fico pensando. E tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça, porque outras pessoas também viram e contaram a mesma coisa. Eu tinha uma oficina mecânica na beira da estrada. Um galpão simples, onde consertava carro, moto, máquina agrícola, essas coisas que o pessoal da roça precisa para trabalhar. Era um serviço honesto. Eu cobrava barato e fazia com capricho. Então, não faltava cliente. Tinha dia que aparecia gente de longe só para eu dar uma olhada no motor, trocar óleo, consertar freio. E eu ficava ali o dia inteiro sujo de graxa, mas satisfeito porque estava ganhando meu sustento. A oficina ficava num trecho de estrada de terra que cortava a região, ligando algumas fazendas e sítios menores até a cidade mais próxima, uns bons quilômetros de distância. Naquela época, minha irmã Célia morava comigo, ela e o marido Henrique, num sítio que ficava a uns 4 quilômetros mais ou menos da oficina, seguindo pela mesma estrada de chão batido. Eles tocavam uma pequena lavoura lá, plantavam mandioca, milho, feijão e criavam uns bichos para vender na feira. Era uma vida simples, mas dava para viver. Minha irmã era uma pessoa observadora, dessas que reparam em tudo e não deixam passar nada despercebido. Então,
Quando ela me contou o que ouviu na oficina naquele dia, eu soube na hora que a coisa era séria. Foi num final de tarde, o sol já estava descendo, quando minha irmã e o Henrique apareceram na oficina com a moto quebrada. Eles tinham ido até a cidade mais cedo, e na volta, a moto começou a engasgar, perdendo força, até que não aguentou mais e morreu no meio do caminho. Henrique teve que empurrar a moto até a oficina e quando eles chegaram, estavam cansados e suados. Eu estava lá conversando com mais uns 3 conhecidos, gente da região que tinha passado para tomar um café e jogar conversa fora, como era costume no fim do dia. Só que naquele dia, a conversa não estava normal. Tinha um clima pesado no ar, todo mundo meio quieto, meio ressabiado, e eu logo percebi que algo estava errado. Um dos caras que estava lá era o Demétrios, um sujeito que morava numa fazenda mais afastada e que eu conhecia faz tempo. Ele estava com uma cara péssima, pálido, nervoso, mexendo nas mãos sem parar. E os outros tentavam acalmar ele, falando baixo, como se tivessem medo de alguém ouvir. Minha irmã percebeu o clima estranho e ficou prestando atenção na conversa, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando o Demétrios começou a contar. Ele disse que na noite anterior, por volta das 9 horas, ele estava voltando para casa vindo da cidade e resolveu pegar um atalho por uma estrada de terra que passava perto do nosso sítio. Era uma estrada que a gente conhecia bem, cheia de curva, com mato dos 2 lados e algumas roças aqui e ali. Ele disse que estava dirigindo devagar porque o caminho era ruim, cheio de buraco e pedra solta, e a noite estava bem escura, sem lua, só o farol do carro iluminando a frente. Quando ele chegou na altura de uma roça grande que tinha na beirada da estrada, o local ficou mais aberto, sem tanto mato fechado, e dava para ver um pouco mais longe por causa da claridade do farol. Foi aí que ele notou alguma coisa deitada no acostamento, um vulto escuro que parecia ser um animal. Ele pensou que fosse uma vaca, ou um jumento, ou até um cachorro grande, porque na região tinha muito bicho solto que ficava deitado na estrada durante a noite, aproveitando o calor que o chão guardava do sol do dia. Demétrios diminuiu a velocidade e abaixou o vidro do carro. Ia colocar a mão para fora e bater na lataria para espantar o bicho, fazer ele sair da frente. Mas quando ele chegou mais perto e a luz do farol bateu direto naquela coisa, ele viu que não era animal nenhum que ele conhecia. Era algo peludo, grande, mais ou menos do tamanho de um jumento novo, mas com uma forma esquisita, toda curvada, agachada sobre as 2 patas traseiras, os braços compridos apoiados no chão. Ele contou que o pelo era escuro, meio marrom, meio preto, e a criatura estava com a cabeça abaixada, como se estivesse farejando alguma coisa no chão. Demétrios disse que quando a luz do farol iluminou o bicho, a coisa levantou a cabeça de repente e olhou direto para ele. Os olhos brilharam na luz. Eram amarelos ou esverdeados. Ele não soube dizer direito porque tudo aconteceu muito rápido, mas o que ele viu foi suficiente para deixar ele apavorado. A criatura deu um salto, um pulo enorme, e caiu em cima do capô do carro. O barulho foi alto, um baque seco de coisa pesada batendo no metal, e Demétrios viu as garras arranhando a lataria, tentando se agarrar. Ele disse que não olhou mais para cima, não quis ver o que estava em cima do carro,
Só pisou no acelerador com tudo e saiu dali em disparada. O carro derrapando na terra, levantando poeira, as rodas patinando até pegar firmeza. A criatura ficou agarrada no capô por uns segundos. Ele ouviu o barulho das garras raspando no metal e depois ouviu quando o bicho pulou fora e caiu no chão. Ele não parou para olhar para trás, não diminuiu a velocidade, só acelerou mais ainda até sair daquela estrada e pegar o caminho principal que levava para a fazenda dele. Quando chegou em casa, ele desceu do carro tremendo, foi direto examinar o capô e viu os arranhões profundos na pintura, marcas de garras que tinham riscado o metal, deixando sulcos fundos que não eram de unha de cachorro nem de onça. Eram grandes demais, fortes demais. Demétrios contou tudo isso na oficina, e os outros que estavam ouvindo confirmaram que ele não estava inventando, que conheciam ele fazia tempo e sabiam que não era homem de ficar contando mentira ou história de maluco. Minha irmã ficou impressionada com o relato, e quando ele terminou de contar, ela perguntou se ele achava que tinha sido um lobisomem. Demétrios olhou para ela com uma cara séria e disse que sim, que não tinha dúvida nenhuma, que aquilo não era bicho comum, não tinha forma de animal conhecido e muito menos tinha forma de gente. Era outra coisa, algo que ele nunca tinha visto na vida e que não queria ver de novo nunca mais. Ele estava tão abalado que nem quis ficar mais tempo na oficina. Pegou o carro dele e foi embora logo, ainda nervoso, ainda olhando para os lados, como se esperasse ver aquela criatura aparecer de novo a qualquer momento. Depois que ele saiu, os outros caras que estavam lá começaram a comentar, dizendo que já tinham ouvido falar de aparições naquela estrada, que não era a primeira vez que alguém via algo estranho por ali, principalmente de noite, quando o movimento era menor e a escuridão tomava conta de tudo. Minha irmã ficou com medo. Ela e o Henrique tinham que passar por aquela mesma estrada para voltar para casa, e agora, sabendo que tinha uma criatura daquelas andando por ali, ela não queria ir. Eu tentei acalmar ela. Disse que provavelmente o bicho já tinha ido embora, que devia ter sido só uma passagem, mas ela não se convenceu. Henrique também estava preocupado, mas tentou não demonstrar muito para não deixar minha irmã mais assustada ainda. Eu consertei a moto deles rápido. Troquei a peça que estava com problema. E quando terminei, o sol já tinha se posto fazia tempo. Eles saíram dali com medo, olhando para todos os lados. E eu fiquei na oficina pensando no que o Demétrios tinha contado. Fiquei imaginando como devia ter sido ver aquela coisa de perto, sentir o peso dela caindo em cima do carro, ouvir o barulho das garras arranhando o metal. Só de pensar, já me dava arrepio. Nos dias seguintes, outros relatos começaram a aparecer. Gente que morava na região contou que tinha ouvido barulhos estranhos durante a noite, rugidos que não pareciam de bicho conhecido, e tinha quem jurava ter visto vultos correndo pelo mato, sempre naquela mesma área onde o Demétrios tinha se deparado com a criatura. Ninguém mais quis passar por aquela estrada de noite. O pessoal começou a dar a volta, pegando caminhos mais longos, só para evitar aquele trecho. Eu mesmo passei a fechar a oficina mais cedo. Não queria ficar por ali quando escurecesse. Teve noite que eu ouvi barulho lá fora, coisas se mexendo no mato, e fiquei quieto, esperando passar, sem coragem de ir ver o que era. Minha irmã me ligava direto, perguntando se eu estava bem,
se tinha visto ou ouvido alguma coisa. E eu sempre dizia que estava tudo normal, mas por dentro eu estava tão assustado quanto ela. O tempo foi passando e as aparições foram diminuindo. Depois de uns meses, não se ouvia mais falar daquilo, e a estrada voltou a ser usada normalmente. Mas quem viveu aquele período, quem ouviu os relatos e viu o medo no rosto das pessoas que encontraram a criatura, sabe que não foi invenção, não foi imaginação de gente assustada com o escuro. Foi real, e o lobisomem andou por ali, deixando marcas, deixando medo, deixando a certeza de que existem coisas nesse mundo que a gente não entende, mas que estão aí, escondidas nas sombras, esperando a hora certa de aparecer. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos, lá pelos meados de 1960 e poucos, numa fazenda perdida no interior de Goiás, pertinho da divisa com o Tocantins. Era uma região que mal via gente passar. Sabe como é? Aqueles lugares onde a estrada de terra some no meio do cerrado e você fica pensando se ainda tem civilização por perto. Minha família toda morava nessa propriedade, trabalhando na lida com a terra, plantando o que dava e criando uns bichos para o sustento. Naquela época, eu era bem novinho, mas tem coisa que fica marcada na memória da gente pro resto da vida. E o que vou contar agora é uma dessas coisas que não tem como esquecer. A fazenda ficava num lugar chamado Córrego Fundo, uns bons quilômetros distante da cidade mais próxima. Para chegar até lá, tinha que pegar uma estrada de chão batido que mais parecia trilha de boiada, cheia de buraco e poeira vermelha que grudava na roupa e na pele. Quando chovia, então, nem se falava, porque o barro tomava conta de tudo e a gente ficava praticamente isolado do mundo. Era comum ficar semanas sem ver ninguém de fora, só a família mesmo e os poucos vizinhos que moravam espalhados pela região, cada um no seu canto, tocando a vida como dava. Meu avô Anselmo era um homem trabalhador, daqueles que acordavam antes do sol nascer e só paravam quando a noite já tinha caído faz tempo. Ele cuidava da roça, consertava a cerca, fazia de tudo um pouco para manter a família. Minha avó Elza era uma mulher forte, dessas que não reclamavam de nada e davam conta da casa, dos filhos e ainda ajudavam no que fosse preciso lá fora. Eles tinham 4 filhos na época. Minha mãe Lucinda, que era a mais nova, recém-nascida, meu tio Hermano e minhas tias Edith e Marcelina, que ainda eram crianças pequenas. Todo mundo dormia junto no mesmo cômodo, porque a casa era bem simples, feita de pau a pique com barro socado nas paredes e o telhado coberto de sapé que meu avô mesmo tinha cortado e amarrado. Não tinha luxo nenhum naquele lugar. A porta da frente era só uma lona grossa, pregada com uns paus, que balançava quando o vento soprava e deixava entrar o frio da madrugada. As camas eram uns estrados de madeira com sacos de estopa trançados, tudo cheio de palha de milho seca que fazia barulho quando a gente se mexia. Para iluminar a casa, só lamparina a querosene, daquelas que ficavam penduradas num gancho na parede e faziam aquela luz amarelada e fraca que mal dava para enxergar direito. O terreiro era aberto,
sem cerca apropriada, e os bichos ficavam soltos por ali. Umas galinhas caipiras que ciscavam o dia todo, uma égua velha que meu avô usava para ir até a cidade quando precisava, e uma cachorrinha pequena que latia para tudo quanto é coisa. Foi logo depois que minha mãe nasceu, uns 40 dias mais ou menos, que aconteceu o que vou contar. Naquele tempo não tinha hospital por perto, então, quando chegava a hora do parto, chamavam a parteira da região. Dessa vez foi Dona Alda, uma senhora que morava numa fazenda vizinha e conhecia todo mundo por ali. Ela tinha feito o parto da minha mãe e depois ficou uns dias hospedada lá em casa para ajudar minha avó na recuperação, porque mulher que acabou de ter filho precisa de cuidado e descanso. Dona Alda era uma pessoa boa, sempre disposta a ajudar, e minha avó ficou muito grata por ela ter ficado ali dando uma mão com o bebê e com as tarefas da casa. Naquela noite específica, meu avô tinha ido até a cidade vizinha resolver umas coisas, comprar mantimento e ver não sei o que de documento na prefeitura. Ele saiu de manhã cedo e só voltou quando já passava das 11 da noite, cansado da viagem e do tranco da estrada. Quando chegou, jantou alguma coisa que minha avó tinha deixado guardado. Conversou um pouco com Dona Alda sobre como estava a criança e logo foi se deitar. A casa ficou quieta, só o barulho dos grilos lá fora e o vento mexendo nas folhas do sapé no telhado. Todo mundo dormindo, menos Dona Alda, que tinha o sono mais leve e acordava com qualquer barulhinho. Costume de quem passa a vida cuidando de doente e mulher de resguardo. Devia estar passando das 3 da madrugada quando Dona Alda começou a ouvir um barulho estranho vindo de fora. Era uma respiração pesada, daquelas que parecem que o bicho está ofegante, sabe? Como se tivesse corrido muito ou estivesse com raiva de alguma coisa. Junto com isso, vinha um cheiro horrível, de bicho morto, de carniça deixada no sol. Aquele fedor que dá ânsia e faz a gente querer tampar o nariz. A cachorrinha que dormia no terreiro começou a latir feito louca, correndo de um lado para o outro, e depois de um tempo, ela parou de latir e começou a choramingar baixinho, como se tivesse visto algo que a deixou com medo de verdade. A égua que ficava num puxadinho coberto perto da casa começou a relinchar e bater os cascos no chão, agitada, querendo sair dali. Dona Alda ficou prestando atenção, o coração já batendo mais rápido, e foi então que ela ouviu o barulho de unha arranhando a parede de barro, aquele som áspero de coisa que está tentando cavar ou rasgar alguma coisa. O barulho vinha do lado de fora, bem perto de onde ela estava deitada, e foi ficando mais forte, mais insistente. Foi aí que ela ouviu o rugido, um som grave e rouco que não parecia de bicho conhecido, nem de onça, nem de cachorro grande, nem de porco bravo. Era outra coisa, algo que ela nunca tinha escutado antes na vida. Dona Alda sacudiu minha avó, que dormia com o bebê nos braços, e começou a falar num tom de desespero, que acordou ela na hora. Elza, Elza, acorda. Tem um bicho aí fora, tentando entrar. Acorda teu marido, pelo amor de Deus. Minha avó pulou da cama assustada. O bebê começou a chorar com um movimento brusco, e ela logo foi até o canto onde meu avô dormia e começou a chacoalhar ele. Anselmo, levanta. Tem um bicho querendo entrar aqui. Levanta logo. Meu avô acordou meio zonzo, ainda com sono. Mas o barulho lá fora chamou a atenção dele na mesma hora. Ele se levantou devagar, pegou o canivete pequeno que guardava no bolso da calça
e foi se aproximando da entrada da casa com cuidado. Meu avô chegou perto da lona que servia de porta e ficou olhando pela fresta, tentando enxergar o que estava fazendo aquela confusão toda no terreiro. A luz da lamparina que ficava pendurada perto da entrada jogava um clarão fraco lá fora. E foi quando ele conseguiu ver a criatura. Era um bicho grande, peludo, com o pelo bem escuro e as costas curvadas para a frente, todo corcunda. As pernas e os braços eram finos, quase sem carne, e as mãos pareciam garras arranhando o barro da parede. As orelhas eram enormes, caídas para os lados, parecendo orelha de porco velho. E quando o bicho virou a cabeça para o lado, meu avô conseguiu ver o rosto. Não era cara de cachorro, nem de lobo, nem de bicho do mato. Era uma cara quase de gente, mas deformada, achatada, com dentes compridos aparecendo mesmo com a boca fechada. E os olhos eram verde claros, brilhando naquela pouca luz que vinha de dentro da casa. Meu avô sentiu um arrepio subir pela espinha e, na hora, ele soube o que era aquilo. Lobisomem. Ele tinha ouvido falar a vida toda, histórias contadas pelos mais velhos, casos que aconteciam nas fazendas da região, mas nunca tinha visto um de perto. E agora estava ali, do outro lado da parede, arranhando e batendo, como se quisesse derrubar a casa toda. Meu avô não pensou duas vezes. Ele começou a gritar, xingando aquela coisa com tudo quanto é palavra ruim que conhecia. Sai daqui, criatura do inferno! Some daqui, desgraçado! Vai embora, senão eu te acabo! E sem esperar resposta, ele puxou a lona para o lado, pegou uma bancada de madeira que ficava perto da entrada e partiu para cima do bicho. A primeira paulada pegou nas costas da criatura, que deu um grito agudo e saiu correndo na direção do ribeirão, que passava uns metros mais à frente. Meu avô correu atrás, ainda segurando a madeira, e conseguiu dar mais uma pancada de raspão quando o bicho estava atravessando a pinguinha que fazia a travessia do córrego. A criatura pulou na água, atravessou para o outro lado e sumiu no meio do mato, soltando aqueles rugidos horríveis que iam ficando mais distantes conforme ela se afastava. Meu avô ficou parado na beirada do ribeirão, ofegante, o coração disparado, esperando para ver se o bicho voltava, mas não voltou. Ele ficou ali uns bons minutos, só ouvindo o barulho da água correndo e o vento nas árvores, até ter certeza de que a coisa tinha ido embora de vez. Quando voltou para casa, minha avó e Dona Alda estavam na porta, segurando as crianças, todas apavoradas, querendo saber o que tinha acontecido. Meu avô contou tudo, descreveu o jeito do bicho, falou do tamanho, da cor do pelo, dos olhos brilhantes e principalmente do jeito estranho que aquela coisa corria. Ele disse que o lobisomem não corria em 4 patas como um cachorro normal. A criatura usava os cotovelos e os antebraços para se apoiar no chão. As pernas davam impulso para frente num tipo de galope desengonçado, e a cabeça ficava baixa, quase raspando o focinho na terra. Era uma corrida rápida, muito mais rápida do que qualquer bicho que ele já tinha visto. E o jeito era tão esquisito que dava para saber que não era nada natural. Era coisa de outro mundo mesmo. Dona Alda confirmou tudo que minha avó contou. Ela disse que nunca tinha sentido tanto medo na vida, que o cheiro era insuportável, que os barulhos eram de arrepiar qualquer um, e que se meu avô não tivesse expulsado aquela coisa dali, ela não sabia o que teria acontecido com todos eles naquela noite.
As crianças ficaram com medo durante dias, não queriam sair de perto da mãe, e minha avó passou a trancar a entrada da casa com uma trave de madeira pesada, mesmo sendo só uma lona, para se sentir mais protegida. Depois daquela noite, meu avô nunca mais viu o lobisomem por perto, mas o caso ficou conhecido na região. Os vizinhos comentavam. Cada um tinha sua teoria sobre quem seria a pessoa que se transformava naquela criatura, mas ninguém nunca soube ao certo. Dona Alda contou para todo mundo que conhecia, e anos depois, quando fui visitá-la já bem velhinha, ela me confirmou cada detalhe da história, exatamente do jeito que minha avó sempre contou. Não faltou nada, não sobrou nada, tudo batia certinho. E eu sei que tanto ela quanto minha avó não eram de inventar mentira. Eram pessoas sérias, trabalhadoras, que não tinham motivo nenhum para ficar inventando história de bicho do mato. O que aconteceu naquela madrugada foi real. E quem viveu aquilo sabe que tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar direito, mas que existe. E o lobisomem é uma delas. O que vou contar aconteceu comigo lá nos anos 40, quando eu ainda era guri. Morava numa cidade pequena do Rio Grande do Norte, dessas que todo mundo conhece todo mundo, onde notícia corre mais rápido que vento em Caatinga. Naquela época, a vida era mais simples. O pessoal vivia da roça, de criar bicho, de pescar quando dava. Não tinha essa modernidade toda de hoje. A gente se virava com o que tinha, trabalhava duro e respeitava a natureza, porque a natureza às vezes mostrava que era mais forte que a gente. A cidade ficava num lugar meio isolado, cercada de mata seca de um lado e com uma praia do outro. Era bonito, mas também era perigoso quando a noite caía. O povo mais velho sempre contava história de bicho estranho, de coisa que aparecia na lua cheia. A gente ria, achava que era conversa de velho para assustar criança. Mas aí as coisas começaram a acontecer de verdade. Lembro bem que era época de calor forte, aquele calor seco que rachava a terra. Foi quando começaram a aparecer os primeiros sinais. Bichos pequenos sumindo, galinhas mortas no terreiro, cachorro desaparecido. No começo, ninguém deu muita bola. Achavam que era raposa, que era algum bicho normal da região. Mas aí a coisa ficou séria. Um dia, apareceu um cavalo morto no meio do mato, todo rasgado, com marcas estranhas pelo corpo. Não era jeito de onça, não era jeito de nada que a gente conhecia. O bicho estava despedaçado, de um jeito que não fazia sentido. Foi aí que o povo começou a ficar com um pé atrás. Passou um tempo, todo mundo meio que esqueceu. Sabe como é? A vida continua. O trabalho não para. Foi quando o Genésio, que criava gado na região, percebeu que faltava um boi. Ele conhecia cada animal seu, sabia quando faltava algum. Saiu procurando, revirou tudo quanto era canto. Procurou nos pastos, nas baixadas, nos lugares onde o gado costumava ficar. Nada. Só faltava um lugar, perto de uma mata fechada que dava para a praia. Era um lugar meio ruim de chegar, cheio de espinho, de pedra. Mas ele foi, e foi lá que achou o boi. O bicho estava num estado terrível. Parecia que tinha brigado com o capeta, todo rasgado, com pedaços faltando, sangue espalhado para todo lado. O Genésio ficou parado olhando aquilo sem acreditar.
Que tipo de criatura consegue fazer isso com um boi adulto, forte, de mais de 500 quilos? A notícia se espalhou rápido. Em cidade pequena, todo mundo fica sabendo de tudo no mesmo dia. O povo começou a falar, a inventar teoria. Uns diziam que era onça grande que tinha descido da serra. Outros falavam em bicho desconhecido. Os mais velhos balançavam a cabeça e não diziam nada, mas a gente via que eles sabiam de alguma coisa. Dias depois, um pescador foi até o lugar onde eles enterravam um resto de peixe na areia. Era costume fazer isso, enterrar as tripas, as cabeças, as partes que não prestavam. Quando ele chegou lá, viu tudo revirado. Alguém ou alguma coisa tinha cavado tudo e comido os restos. O buraco estava fundo, com marcas de unha ou garra, sei lá, e tinha rastro estranho na areia, pegadas grandes demais para ser de gente, mas que também não eram de bicho conhecido. O pescador voltou correndo para a cidade, contou para todo mundo. Foi aí que a coisa ficou feia de verdade. O povo se reuniu, decidiu fazer vigília. Juntaram os homens mais corajosos, pegaram arma e foram passar a noite de tocaia para ver se pegavam o que estava fazendo aquilo. Ficaram várias noites acordados, no sereno, esperando. Mas não apareceu nada. Absolutamente nada. Passaram semanas. O tempo foi passando e nada mais aconteceu. As pessoas começaram a achar que tinha sido só um susto, que o bicho tinha ido embora, tinha morrido. Sei lá. A vida começou a voltar ao normal. Até que a criatura atacou de novo. Dessa vez, foi num sítio que ficava nos arredores. O dono acordou de manhã e viu o estrago. Quase todos os animais mortos. Galinhas, porcos, cabras, tudo massacrado. Parecia que tinha passado um furacão de sangue ali. O homem ficou possesso de raiva. Era o Sebastião, um sujeito conhecido por ser valentão. Não tinha medo de nada nem de ninguém. Ele vivia meio isolado no sítio dele. Só vinha à cidade quando precisava. Mas todo mundo sabia que ele não era de bobeira. Quando soube do ataque, ele jurou que ia pegar o bicho. Sebastião preparou tudo. Pegou a espingarda, carregou bem e disse que ia ficar de tocaia esperando. O povo da cidade ficou sabendo e ficou esperando notícia. Todo mundo sabia que se alguém ia conseguir pegar aquela coisa, era ele. Era questão de tempo. No dia seguinte, o pessoal esperou ele aparecer na cidade com a novidade. Mas nada. A manhã passou. A tarde chegou. E nada do Sebastião. O povo começou a ficar preocupado. Não era normal ele não dar as caras. Ainda mais depois do que tinha acontecido. Um grupo resolveu ir até lá. Não eram muitos, porque tinha gente com medo. Mas uns 5, 6 homens foram. Quando chegaram no sítio, viram o estrago. Parecia que tinha tido uma guerra ali. Galinheiro destruído, cercas quebradas, cachorro morto espalhado pelo chão. E não era cachorro qualquer, não. O Sebastião tinha 3 cachorros grandes, desses de guarda, bravos, treinados para proteger. Estavam todos mortos, estraçalhados, com os ossos quebrados. Tinha sangue em todo canto. Sinal de que tinha rolado uma briga violenta ali. Mas e o Sebastião? Cadê o Sebastião? Chamaram por ele, procuraram pela casa, pelo terreiro, nada. Foi aí que escutaram um barulho vindo do poço. Um barulho fraco, como se alguém tivesse chamando de longe. Chegaram perto devagar, com cuidado, porque não sabiam o que tinha lá embaixo. Gritaram, perguntando se tinha alguém. E veio a resposta. Era o Sebastião. Tava lá dentro do poço, na água fria, tremendo. Jogaram uma corda, puxaram ele para cima.
O homem estava todo molhado, tremendo de frio, com os olhos arregalados de medo. Levaram ele para dentro da casa, pegaram um cobertor, botaram café quente. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido. O Sebastião começou a contar. Disse que ficou escondido em cima de uma árvore, esperando com a espingarda pronta. Era noite de lua cheia, dava para ver um pouco. De repente, ele viu a criatura pulando a cerca. Era grande, coberta de pelo, parecia um lobo, mas era maior, muito maior. Andava em 2 patas às vezes, em 4 outras vezes. Tinha algo de gente naquilo, mas era bicho também. Uma mistura que não fazia sentido. A coisa parou, ficou cheirando o ar. Sebastião ficou quieto, segurando a respiração. Engatilhou a espingarda bem devagar, sem fazer barulho. Quando olhou de novo, a criatura estava olhando direto para ele. Os olhos brilhavam na escuridão. Parecia um olho de gato quando pega a luz. A coisa pulou e veio correndo. Sebastião nunca tinha visto nada se mover tão rápido. Os cachorros perceberam e partiram para cima. Foi uma briga medonha. Os cães mordiam, puxavam, mas a criatura era forte demais. Ela dava patada que jogava os cachorros longe. Um dos cães voou uns 3, 4 metros. Caiu no chão e voltou para a briga. Mas a criatura era muito forte. Pegou um dos cachorros pelo pescoço com a boca e começou a sacudir. Dava para ouvir os ossos quebrando. O Sebastião disse que era um som horrível, que nunca vai esquecer. O cachorro morreu ali mesmo. A criatura largou e partiu para o segundo. Fez a mesma coisa, depois o terceiro. Quando Sebastião viu que ia perder os 3 cães, apontou a espingarda e atirou. O tranco foi forte, ele caiu da árvore. Levantou rápido, olhou e viu a criatura largando o último cachorro e vindo na direção dele. Atirou de novo. Dessa vez, tinha certeza que acertou, mas a coisa não parou. Continuou vindo, rápida, furiosa. Sebastião largou a arma e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Viu o poço e se jogou lá dentro sem pensar. Bateu a cabeça na parede do poço, ficou meio tonto. Mas ficou lá, na água gelada, escutando a criatura destruindo tudo lá em cima. Matando o resto dos animais, quebrando as coisas. Ficou a noite inteira ali, com medo de sair. Só saiu quando escutou as vozes chamando. Era o pessoal da cidade. Foi quando eles puxaram ele para cima. O Sebastião estava em choque. Um homem valente daquele, que nunca tinha tido medo de nada, estava tremendo igual vara verde. A cidade inteira ficou sabendo. O medo tomou conta de todo mundo. Se o Sebastião, com toda a valentia dele, não conseguiu enfrentar aquilo, quem conseguiria? Ninguém mais queria sair de noite. As ruas ficavam vazias quando escurecia. Passou uma semana. A coisa sumiu de novo. Mas aí aconteceu numa cidade vizinha, uns 10 quilômetros dali. Era final de tarde. Os pescadores estavam limpando peixe na beira da praia, jogando as tripas num buraco na areia como sempre faziam. Já estavam para ir embora quando viram uma criatura grande se aproximando do buraco. Era a mesma coisa que tinha atacado o sítio do Sebastião. Antes que pudessem reagir direito, um deles pegou a arma e atirou na cabeça da criatura. A coisa caiu dentro do buraco. Os pescadores ficaram com medo de chegar perto. Deixaram para ver no dia seguinte. Quando o sol nasceu, foram lá com mais gente. Chegaram no buraco, olharam para dentro. Não era bicho, era uma mulher. Uma mulher que ninguém conhecia, nem na cidade deles, nem na cidade vizinha. Estava morta, com 2 tiros. Um na cabeça, que tinha matado ela na noite anterior. Outro no ombro, mais antigo,
que devia ser o tiro que o Sebastião tinha dado. A mulher era alta, forte, com a aparência de quem vinha de longe. Não tinha nada que indicasse quem era, de onde vinha. O povo concluiu que ela era lobisomem, que tinha vindo de muito longe à procura de comida, de carne. Enterraram ela ali mesmo, fundo, longe da cidade. Depois disso, nunca mais apareceu outro ataque. A vida voltou ao normal, mas ninguém esqueceu. Eu nunca esqueci, porque tem coisa nesse mundo que a gente não entende, não explica. E quando você vê com os próprios olhos, não tem como negar que existe.